Estava, né, nessa manhã, explicando, né, a quem a gente dedica, né, os méritos da recitação dos sutras e inclusive dos mantras, né, eh, explicando quem era Korin Seido Daiyosho, né. A gente diz que, eh, o abade, né, de Toshoji, né, no mosteiro onde a gente treinou, e a gente chama ele de Docho Orochi, né, Korin Sensei, né, o Docho Orochi, seus alunos também, né, chamam o Docho Orochi, né. Falando um pouco sobre ele e também falando sobre essa questão dos encontros, né. Cada vez quando a gente encontra um praticante, nossa prática muda, né. Vai ganhando significados mais profundos, significados, a gente vai se encontrando na prática, né. E falando que realmente para nós, esse encontro com, esse mestre foi fundamental. Girou toda a nossa compreensão de prática, né, de cabeça para baixo, né. E realmente, né, sustentar isso, na verdade isso é muito do tópico Zen, né, encontros de praticantes, né. Mestre Dogen Zenji Sama, né, na sua busca, né, por uma prática dos Budas ancestrais, dos mestres ancestrais, né, uma prática autêntica. Houve um encontro, né. E isso que acontece até hoje, né. E é importante, e a cada momento que a gente está aqui falando, né, aqui pelo ambiente virtual e outros momentos também, né, está tendo esse encontro, né. Mas há encontros que são encontros, né, para determinadas praticantes, né, há encontros que são fundamentais, são assim, decisivos na prática. Isso existe ainda, né, não é só quando o mestre Dogen escreve sobre isso, né, porque isso sustenta, é um lugar comum de discussão na nossa prática Zen, né. E aí, conversando com essa praticante, né, que, eu estava, falando sobre, né, quem era esse mestre, né, e também sobre encontros, né, sugeriu que fizéssemos esse diário de noviço para falar sobre os encontros, né, muito oportunos, né. Então e isso muda a nossa prática de uma maneira, assim, sem precedentes realmente, né. E óbvio, né, tem a questão, para quem faz o voto monástico, tem a questão de ser muito custosa a viagem para o Japão, essas coisas todas, né. E é legítimo isso, concordo realmente isso, né. Os esforços que a gente fez para ir fazer esse treinamento, né, Kojun Sensei e eu, e foram inimagináveis, graças à ajuda de vocês. E foi muito custoso, foi muito difícil, né, arrecadar, fazer campanha, essas coisas todas, né. Mas aí a questão depois no final, e é por isso que eu falo que é importante sim, o mais importante de tudo é saber se a gente tem uma procura, né. E para o praticante Zen é saber se há uma procura. Então, se olhar muito internamente, muito sinceramente e ver se existe uma procura, né. Quem estamos procurando, né? Por que estamos procurando? O que estamos procurando? E não de modo, assim, fantasioso. É difícil isso, né, temos que ser muito, às vezes ter a sorte de ser bem instruído nesse sentido, porque senão a gente vai incorrer em erros muito clássicos, né, no contexto Zen, que os mestres já falaram, mestres antigos já falaram, mas que ainda continua sendo, né, uma questão aqui, né, muito mais no nosso contexto brasileiro, né. Nossas referências são as referências midiáticas de praticantes, de professores né, e mestres, né, são referências da mídia, das redes sociais, né, então são muito caricatas, né. E às vezes o praticante entra nessa caricatura, a maioria dos praticantes, né. A maioria dos praticantes vai atrás de pessoas eloquentes, que expõem bem o Dharma, carismáticas, dotadas de uma prática perfeita. Olha só como esse professor, como essa professora coloca o incenso ali. Olha que perfeito, olha que bonito. Olha como é que essa pessoa recita o sutra, olha como é que essa pessoa toca o instrumento. Olha como é que ela anda, nossa, que perfeito.
É como se fosse o primeiro discípulo de Buda que viu Buda andando. É tão comovente. Vocês estão vendo isso? Não é isso que a gente, às vezes, né, a gente fica, né? Mas a gente tem que saber que se a gente está fazendo um zazen, a gente tem que ver que não é isso que está procurando. Porque veja, a pessoa pode até andar bonita mesmo e ser uma pessoa que está ali em presença, né? Mas a pessoa que anda feia assim e está em presença, né? Você consegue reconhecer isso? A pessoa não tem condição de andar de modo perfeito, mas ela está mantendo presença. Vocês conseguem ver isso? Não conseguem. Não conseguem porque está atrás dessa perfeição, dessa narrativa, né? Que está nos livros, uma narrativa que foi contada, narrativa dos filmes, narrativa dos mestres que aparecem na mídia, né? E não está vendo o que é orgânico, né, da prática, né? O que é orgânico? Se olhar, né, ver com o professor, ver com o praticante, né, ter essas referências, né, ter uma referência muito sincera internamente, né? Por isso que é importante encontrar bons professores mesmo, porque eles vão falar sobre essas ilusões. E não que os professores vão falar, não, e esses professores que aparecem na mídia não servem de nada, não é isso. Eles vão falar, reconheçam o mérito que eles têm e reconheçam o que é de prática. É apenas isso. O professor não serve para isso, né? Poder orientar, né? O que é fundamental em cada coisa, no nosso olhar, o que é fundamental no nosso olhar, né? Que olhamos para a vida, né? Então, esse contexto que a gente vive, né? Por isso esses encontros às vezes é importante, porque sustentando essa busca, né? A gente consegue sair desse lugar comum, porque às vezes, né, não somente na mídia, né, mas às vezes em contextos fechados, né? Que nem templos de colônia, né? As referências são referências de monges que vêm do Japão. E às vezes essas pessoas, para sobreviver ali, tem que performar. Tem que performar o mestre, performar uma prática perfeita, performar uma rigidez, performar uma disciplina. Mas não é sobre isso. Não é sobre rigidez, não é sobre disciplina. Lógico, tem que ter uma diligência na prática, né? Mas não é sobre performar, fazer parecer ser, mentir. Não é sobre isso. A gente não precisa mentir na nossa prática. Nós somos o que somos. E mostramos aqui, né? Não queremos enganar as pessoas. Eu sou melhor. Olha só como é que eu faço, não sei o quê. Não é isso. Porque isso não serve de nada, né? As anotações, né? Com Edio, né? No Zuimonk, né? O mestre Dogen falando, né? Talentos, coisas que aparecem belas assim, né? E outras artes. Joga tudo isso fora. O mais importante é se dedicar na prática do caminho. Ter essa retidão para com o caminho. Ah, mas eu tô vendo que a tua pessoa é dirigente. É dirigente mesmo. E os preceitos? Cumpre os preceitos? Vive uma vida ética? É sobre isso o caminho. Não cumpre, então. Tá performando. E é importante a gente poder identificar isso, né? Então, quando a gente fala do nosso encontro, né, de poder encontrar, a gente vai fazer esse encontro e a gente vai encontrar que nada disso, nada do que eu falei aqui, nós vamos encontrar do outro lado do oceano. Talvez uma pessoa comum que fez um voto e vive o voto. Foi esse encontro que a gente teve. Nada de especial, nada a acrescentar, no sentido, né, de eloquência, de domínio sobre o Dharma, sobre essas coisas, né? Mas vive os preceitos, vive o voto. Se a gente está com um olhar viciado, nós vamos querer perfeição nisso, vamos querer coisas especiais, vamos querer praticantes especiais, monges especiais. Ou seja, vamos sair daqui, nos mover do outro lado do mundo, procurando essas pessoas raras.
que não existem. Vocês vão encontrar pessoas normais, pessoas comuns. E as pessoas raras são as pessoas que estão fazendo performance, que estão atuando, vão te enganar de novo. Enganam aqui e enganam ali também. Vai ser constantemente enganado. Vai viver uma vida sendo enganado. Esses tempos atrás, né, uns 4, 5 anos atrás, eu fui... mais tempo, né? Esses tempos atrás, então, fui vítima de estelionato, né? Eu e uns companheiros fomos vítimas de estelionato, né? E aí a gente queria, né, foi lá na delegacia falar que a pessoa nos enganou, falou que precisa de ajuda, mas não era, depois começou nos obrigar a pagar, né, dar dinheiro, essas coisas todas, né. E aí o delegado falou, e a gente falou pro delegado, nossa, a gente acreditou na fala dessa pessoa. E o delegado falou, não, essas pessoas, quem vive disso, né, de estelionato, de mentira, essas coisas todas, o timbre da voz faz parecer verdade. Então há pessoas que o jeito faz parecer verdade. Confunde, joga uma névoa no olho das pessoas. E como as pessoas não se olham em profundidade, vão cair nisso. Mas por que a gente cai nos estelionatos, a gente cai nos enganos dos mestres zen aqui? Por que a gente cai? A culpa é do mestre zen? Não. A culpa não está no suposto mestre zen. Sabe onde está a culpa? Por quê? Porque nós nos achamos muito bons. Nós achamos que a nossa prática é muito boa. Nossa, eu joguei tudo, eu dediquei toda a minha vida para essa prática. Eu fiz tudo para isso. Lógico que eu mereço algo bom, tá vendo? A régua de medir, né? Zengetsu Gandayosho, né? Falava da régua. A régua de medir é muito grande. Então eu preciso encontrar esse mestre perfeito que me satisfaça. Porque eu mereço essa coisa boa que tá ali. E lógico, e quem está se mostrando com essa régua espetacularmente grande e especial? As pessoas que estão performando, criando uma narrativa, independente do objetivo, mas criando uma narrativa que não existe. Então, quem é praticante zen precisa enxergar isso desde o início. Saber o que vocês estão procurando. Nada de espetáculo. Nada de extraordinário. Nada de especial. E encontrar que a prática que vocês estão fazendo é uma prática muito limitada. É muito difícil. Tem uns perrengues, né? Uma querida, né, irmã do Dharma que fala perrengues zen. Tem muitos perrengues, né? E não dá para exigir perfeição das pessoas, né? Nem dos mestres, nem de ninguém. É difícil, é muito difícil. Né? Se estamos numa condição boa de prática, estamos nessa circunstância agora. Amanhã nós não sabemos. Então a gente tem que entender os nossos limites, entender o que a gente busca, entender o que a prática perfeita não é sobre perfeição de ser melhor, mas de ser absolutamente comum. E é muito difícil ser comum. É muito difícil ser simples. Isso é extraordinariamente difícil. E aí eu fico também conversando com essa praticante, né, que motivou a nossa conversa de hoje, do diário, né? Falando de uns discípulos, né, do Docho Orochi, né? Eu falei, tem discípulos aqui na América do Sul, mas ninguém sabe quem são. Passam despercebidos aqui. São como nuvens, eu falei, são como nuvens. Mas você viram a prática desses discípulos, então? Passam despercebidos. Vêem alguma coisa, passam. Ninguém sabe que existe. Tá ali, mas estão ali. Estão mantendo a prática. Não querem espetáculo, não querem se mostrar melhores, não querem um domínio, não querem mostrar um domínio sobre determinada coisa, nada. Estão ali. Nem sei quem são. Sei, né? Eu sei, né? Mas né, outras pessoas vão falar, mas nem sei quem são. Estão ali. E aí que é importante, vocês conseguem ver quem são? Conseguem ver essas pessoas que não são tão importantes, não aparentam ser tão importantes? Seus olhos estão
praticando isso? É disso que se trata tudo isso. Saber dessa busca é poder enxergar o que é a verdadeira prática, né? Saber discernir o que é a verdadeira prática. E quando vocês encontrarem esses grandes seres, vocês vão poder apreciar e aproveitar e aprender muito com eles. Porque senão vocês vão sempre querer narrativas fantásticas, místicas, especiais, e vão sempre atrás disso de uma maneira que vão se perder nas narrativas. Porque encontraram nos livros, nos casos dos ancestrais antigos, dos mestres ancestrais, se perderam nas narrativas dos ancestrais, mas não entenderam o significado do que os ancestrais estão falando em cada caso. O encontro que Mestre Dogen está falando, no caso dele, é esse encontro de prática. Mas se você tá com a cabeça nas nuvens, você vai querer o melhor. Mas o Mestre Dogen não encontrou o melhor. Encontrou o Tendon Nyojo Daiyosho, que vivia uma vida simples no mosteiro dele. E ensinou isso para o Mestre Dogen Zenji-sama. E aqui é o nosso melhor para nós aqui no século XXI, realmente é muito melhor mesmo, né? Então não vai se comparar, né, aquele melhor aqui. Mas eles estavam numa busca muito sincera ali, penso, né? E aí por isso que houve o encontro, porque aí ele reconheceu. Mas se a gente não tiver esse olhar sincero, a gente vai olhar para uma prática realmente, evidentemente extraordinária, mas não vai dar valor, porque a gente quer o aparente. Então se a gente vê qualquer pessoa andando assim, a gente não vai dar nada para essa pessoa. Que aí são os verdadeiros mestres. A gente não lê nos tratados ali, agindo como um bobo, atuando como um tolo. E esses são esses que estão agindo como um tolo e atuando como um bobo, né? São os mestres, né? Tá explicando sobre isso. Por isso que é um lugar como o nosso no Zen. Por isso que realmente é um tópico de prática nosso. Poder sair dessas ilusões. Poder encontrar a verdadeira prática. Que não é a nossa régua de medir. Se a gente usar a nossa régua de medir, porque a gente se acha melhor, a gente vai quebrar a cara. Toda vez que a gente acha que é melhor na nossa prática, a gente vai quebrar a cara, porque a gente vai atrás do melhor. Mas é o melhor que a gente está procurando? É o melhor da nossa mente. Mas o melhor da prática Zen não é isso. É totalmente o oposto disso, né? Importante a gente olhar isso, né? A gente está no Parinirvana Shakyamuni Buda, né? Essa celebração, recitando, né, o breve Parinirvana Sutra, né? Qual que é o último ensinamento de mestre de Shakyamuni Buda, Daiyosho? Preceitos. Viver uma vida ética. Vocês conseguem encontrar quem vive uma vida ética? Conseguem encontrar quem segue quem manifesta os preceitos? Shakyamuni Buda está falando de preceitos. Vocês conseguem ver isso? Ele não está falando de eloquência, de inteligência, de capacidades, de parecer, de performar, nada. Pessoas éticas, que não mentem, que não tentam manipular, que não passam um pano no que é injusto, que não quer parecer bonzinho, boazinha, para agradar todo mundo. Está falando quem segue os preceitos. Isso o Shakyamuni Buda está falando. Qual que é o último ensinamento do mestre Dogen Zenji-sama? Não é sobre quem que é o ser que pode ser honrado, um ser venerado. Não é aquele que segue os preceitos? Não estamos falando sobre isso? Quem que manifesta a mente de Bodhicitta, acordar para a mente de Bodhicitta? Não é aqueles que seguem os preceitos, que querem olhar, vivem uma vida ética, quer ajudar os outros a também a despertar? E aí esses são considerados, né, mestres de seres humanos e deuses? Então, aquele que faz o voto e vive o voto, apenas isso, realmente a gente poderia olhar melhor essas pessoas e ver se realmente pode ser a nossa referência.